empírico e realismo científico em Kant, mas tenho que precisar que é realismo empírico e realismo científico no Kant de Robert Hannah, que eu quero contrapor ao meu Kant. E segundo, como diz o meu antigo orientador, né, Michel Bitbol, cada um tem seu Kant preferido, então eu vou defender aqui o meu Kant preferido aqui, contra uma certa interpretação do realismo científico que o Robert Hannah defende no seu livro Kant, Ciência e Natureza Humana. Pois bem, então, Robert Hannah, em seu livro Kant, Ciência e Natureza Humana, considera o problema das duas imagens como sendo o problema básico da filosofia analítica europeia e anglo-americana após 1950, e talvez seja o problema fundamental da filosofia moderna. Tal problema pode ser descrito como aquele de reconciliar duas concepções ou imagens metafísicas do mundo, aparentemente antagônicas, conflitantes e excludentes, que Sellars, no seu célebre texto Philosophy and Scientific Image of Man, nomeou-as como imagem manifesta e imagem científica do mundo. Hannah caracteriza a imagem manifesta como sendo aquela, cito, produzida pela experiência consciente dos seres humanos racionais e que é subjetiva, fenomênica, perspectivista, teleológica, carregada de valor pessoal e moral. E a imagem científica como aquela produzida pela matemática pura e pelas ciências naturais básicas e que é objetiva, não fenomênica, não perspectivista, mecanicista, de valor neutro, impessoal e amoral. Fim de citação. Hannah também considera que o objetivo maior do seu livro Kant, Science and Human Nature, é o de encontrar uma solução kantiana para tal problema. Pois bem, este meu trabalho tem um objetivo duplo. Em primeiro lugar, analisar a solução kantiana proposta por Robert Hannah para o problema das duas imagens, nesse seu livro. E, em segundo lugar, apresentar uma solução alternativa que considero, por um lado, mais coerente com o idealismo transcendental kantiano e, por outro, mais aplicável ao contexto da ciência contemporânea. A solução por ele apresentada divide-se ao longo do seu livro em duas partes. Na primeira, ele procura abordar as questões de cunho epistemológico e metafísico em torno do realismo empírico e do realismo científico, posicionando-se criticamente tanto em relação ao cientificismo naturalista, quanto em relação ao realismo científico numênico, procurando, ao mesmo tempo, oferecer uma terceira via kantiana, por ele caracterizada como empiricamente realista. Na segunda parte, ele procura elaborar uma conexão fundamental entre a racionalidade científica e a racionalidade prática, a partir da perspectiva kantiana, defendendo a tese de que, cito, a razão prática tem anterioridade ou prioridade explanatória e ontológica sobre a razão teórica. Fim de citação. Eu centrarei a minha análise apenas na primeira parte do seu livro, isto é, nos argumentos epistêmicos e metafísicos que o levam a defender um realismo científico em Kant. Segundo Hannah, cito, Kant nos oferece um realismo científico antropocêntrico que vai além tanto do realismo científico contemporâneo, incluindo o essencialismo científico, quanto, do mesmo modo, do antirrealismo científico, incluindo abordagens idealistas, fenomenalistas ou qualquer variação mais fraca que reduz condições de verdade a condições de acessibilidade. Fim de citação. Assim, de acordo com a interpretação de Hannah, haveria uma ambiguidade no título deste meu trabalho, Realismo Empírico e Realismo Científico em Kant, pois, de acordo com ele, realismo científico e realismo empírico em Kant designam a mesma coisa. O que eu vou tentar mostrar é que os dois realismos têm status epistêmicos distintos, e enquanto o realismo empírico é compatível com o idealismo transcendental, o realismo científico não o é. Pois bem, o realismo empírico que Hannah atribui a Kant consiste na conjunção de duas teses, a saber, a tese epistemológica do realismo perceptual direto, de cunho eminentemente não conceitualista, e a tese metafísica, por ele nomeada de realismo manifesto,
Assim ele defende as duas teses, cito, a tese do realismo perceptual direto. Todo sujeito cognoscente humano, autoconsciente, possui acesso perceptual direto e verídico ou observacional a alguns objetos materiais macrofísicos dinâmicos no espaço e tempo objetivamente reais. E a tese do realismo manifesto, cito, todas as propriedades essenciais de substâncias materiais dinâmicas e individuais, tipos naturais, eventos, processos e forças, não passam de propriedades macrofísicas, intrínsecas e estruturais, direta e humanamente perceptíveis ou observacionais. Fim de citação. Quero deixar claro logo de início que eu concordo absolutamente com a primeira tese e discordo totalmente da segunda tese de Hannah. A meu ver, o idealismo transcendental kantiano é perfeitamente compatível com o realismo empírico, na forma delineada por Hannah de um realismo perceptual direto. Porém, o preço a pagar pela adoção do realismo manifesto implica em renunciar o que eu considero o aspecto mais radicalmente inovador e revolucionário do idealismo transcendental. Penso assim que o realismo manifesto que Hannah atribui a Kant está em franca contradição com teses importantes da filosofia teórica kantiana. Na minha visão, Kant é o mais radical representante de uma posição antirrealista em filosofia da ciência, que permite superar os impasses e limitações tanto do antirrealismo empirista, quanto do essencialismo científico, do realismo ingênuo e de todo um leque de variações de perspectivas realistas. Isso é o que eu pretendo demonstrar no final deste trabalho. Muito já foi dito e discutido sobre o realismo perceptual direto e o não conceitualismo kantiano. Hannah, neste livro, também em outros textos, nos apresenta uma análise fina, detalhada e convincente de que a filosofia teórica kantiana é, por um lado, compatível com o não conceitualismo, mesmo sob o penoso preço de ter que assumir, contra a tradição exegética dos comentadores da primeira crítica, falhas na argumentação de Kant na dedução transcendental B. Por outro lado, e talvez mais importante, ele nos faz ver que a filosofia kantiana se mostra como um instrumento poderoso para fazer avançar o debate contemporâneo entre conceitualismo e não conceitualismo. Contra McDowell, por exemplo, que considera Kant um dos precursores do conceitualismo, Hannah defende exatamente o contrário, tentando demonstrar que a doutrina kantiana da idealidade transcendental do espaço e do tempo está antes comprometida com a existência e significância representacional do conteúdo não conceitual. Como compartilho com Hannah sua tese do realismo perceptual direto e sua estreita vinculação com a filosofia teórica de Kant, vou me ater à sua segunda tese do realismo manifesto, sobre a qual assentam-se as minhas principais discordâncias. Contrariamente à primeira tese, pouco foi dito e discutido acerca da segunda. É disso que eu pretendo tratar na primeira parte do meu trabalho. Então, antes de analisarmos em separado as teses do realismo manifesto, convém destacar que o realismo empírico que Hannah pretende reconstruir a partir de Kant pressupõe, e aí são os meus pressupostos que eu vejo no realismo do Hannah, primeiro, que o realismo empírico de Kant é a conjunção do realismo perceptual direto e do realismo manifesto. 2. Que o realismo empírico é logicamente independente do idealismo transcendental, na medida em que a versão forte do idealismo transcendental não é necessária para o realismo empírico. 3. Que uma versão caridosamente reconstruída da refutação do idealismo resulta no realismo perceptual direto. 4. Que a teoria de Kant do conteúdo não conceitual é o núcleo de seu realismo perceptual direto. E 5. Que, em virtude do não conceitualismo de Kant, seu realismo perceptual direto é nitidamente oposto tanto ao dogma da sobredeterminação, pressuposto pelo realismo científico eliminativista, quanto semântica, tanto semântica quanto pelo realismo perceptual indireto, que é pressuposto por outras versões contemporâneas do realismo científico. Fim de citação, isso tudo é citação do Hannah. Do meu ponto de vista, o que eu pretendo mostrar é que a teoria do conhecimento em Kant é a conjunção do realismo perceptual direto e do anti-realismo científico, de cunho transcendental e não empirista. 2.
o termo realismo empírico diz respeito apenas ao realismo perceptual direto. 3. Que se de um lado o realismo empírico é logicamente independente do realismo transcendental, por outro lado é epistemicamente dependente dele. 4. Que se por um lado a versão fraca do idealismo transcendental resulta no realismo perceptual direto, a versão forte do idealismo transcendental resulta na sua doutrina científica. E 5. Se por um lado a teoria de Kant do conteúdo não conceitual é o núcleo do seu realismo perceptual direto, a teoria de Kant do conteúdo conceitual é o núcleo do seu antirrealismo científico. E por último, que em virtude do não conceitualismo de Kant relativo ao realismo perceptual direto e do seu conceitualismo relativo a teorias científicas, a sua teoria do conhecimento científico é nitidamente oposta a qualquer versão de realismo científico, inclusive ao realismo manifesto. Então passo agora a... Oh, meu Deus! Muito obrigada pelo seu tempo. Passo agora a analisar o realismo manifesto de Hannah. Realismo manifesto de Hannah. Hannah desenvolve e defende sua concepção kantiana de realismo manifesto nos capítulos 3 e 4 de seu livro Kant, Ciência e Natureza Humana. A partir do ponto de vista da filosofia transcendental, o seu terceiro capítulo é dedicado a criticar o essencialismo científico contemporâneo em suas duas teses centrais. A primeira, que afirma que há uma relação de correspondência entre a descrição do mundo dada pelas nossas teorias físicas e os fatos do mundo que existem independente da nossa mente. Fatos estes constituídos de coisas materiais no espaço e fisicamente cognoscíveis. A segunda, que afirma, cito, que as propriedades essenciais de todas as coisas espaciais fisicamente cognoscíveis são propriedades microfísicas. Fim de citação. Então, ele baseia sua crítica ao essencialismo, então, em 4 objeções. Primeira, a inacessibilidade empírica ao mundo microfísico. 2. O fato de não existir nenhuma necessidade a posteriori. 3. A antinomia metafísica do essencialismo científico. E 4. A contingência lógica das leis da natureza. Eu concordo substancialmente com as críticas e objeções de Hannah dirigidas ao essencialismo científico, e por essa razão também não vou me dedicar aqui à parte propriamente negativa do seu realismo manifesto. O meu alvo será, portanto, o seu 4º capítulo, onde ele procura extrair a teoria positiva que há por trás de sua crítica negativa ao realismo científico contemporâneo em sua versão mais forte. Assim vejamos. A tese do realismo manifesto de Hannah atribui a Kant, que Hannah atribui a Kant, contém as seguintes asserções. A primeira: todas as propriedades da matéria são essencialmente dinâmico-causais e macrofísicas. 2. Pelo fato de serem dinâmico-causais e, portanto, se basearem em leis científicas, tais propriedades são objetivamente reais. 3. Pelo fato de serem não apenas dinâmico-causais, mas essencialmente dinâmico-causais, tais propriedades são estruturais e intrínsecas. E 4. Pelo fato de serem macrofísicas, são direta e humanamente perceptíveis e observacionais. E 5. Pelo fato de serem perceptíveis e observacionais, são propriedades manifestas. Este realismo manifesto atribuído a Kant é também chamado por Hannah de teoria estruturalista dinâmico-causal da matéria. Esse realismo está em nítido contraste tanto em relação ao fenomenismo moderno e contemporâneo, de caráter subjetivista e reducionista, e de matriz empirista e antirrealista, quanto em relação a todas as formas de realismo científico contemporâneo que estão, de alguma maneira, comprometidas com o realismo epistêmico indireto e com o realismo numênico microfísico. Sem dúvida, este realismo científico empírico de Hannah fornece uma alternativa ao realismo científico contemporâneo. Porém, não acho que ele seja compatível nem com o realismo transcendental de Kant, nem com a física contemporânea, em especial com a mecânica quântica. Apesar de Hannah ter afirmado ser a segunda tese do realismo empírico de Kant, uma tese eminentemente metafísica, em
contraposição à tese epistemológica do realismo perceptual direto, considero que a tese do realismo manifesto implica tanto asserções metafísicas quanto asserções epistemológicas. Eu proponho analisar em separado esses dois tipos de asserções do realismo manifesto, a fim de avaliar as implicações e a dependência epistêmica de cada uma delas em relação ao projeto crítico do idealismo transcendental. Tomando como referência a teoria estruturalista dinâmico-causal da matéria, tal como apresentada por Hannah, considero metafísicas aquelas asserções que dizem respeito à natureza da matéria, e epistemológicas aquelas que dizem respeito ao modo como conhecemos e definimos as suas propriedades. Assim, a rigor, apenas a asserção 1 daquelas de Hannah pode ser considerada claramente metafísica, as asserções 3, 4 e 5 são nitidamente epistemológicas, e a asserção 2 comporta uma ambiguidade que tratarei de evidenciar. Mas cabe aqui uma ressalva. A distinção metafísica e epistemológica não faz parte do vocabulário kantiano, muito embora Kant tenha sido aquele que mais tratou de distinguir no âmbito da filosofia teórica as proposições epistemológicas ou transcendentais que dizem respeito à natureza e limites do processo cognitivo de objetos dados em uma experiência possível, das proposições metafísicas ou transcendentes que dizem respeito a objetos que são apenas pensados pela razão, sem nunca poderem ser dados em qualquer experiência. No entanto, em sua doutrina transcendental do método da primeira crítica, da crítica da razão pura, e tanto no prefácio dos primeiros princípios metafísicos da ciência da natureza, Kant considera metafísicas todas as proposições filosóficas, sejam elas de natureza transcendental ou transcendente. Kant fala, assim, de uma metafísica dos objetos que são dados a posteriori aos nossos sentidos, nesse sentido, de uma metafísica da experiência. É justamente dessa metafísica que Kant trata na estética transcendental, doutrina da sensibilidade, na analítica transcendental, doutrina do entendimento, de sua crítica da razão pura. Entretanto, para a composição de um sistema de princípios de uma ciência genuína da natureza, Kant trata de distinguir em seus princípios metafísicos da ciência da natureza duas espécies de metafísica. Uma metafísica da natureza geral e uma metafísica da natureza particular. Segundo Kant, cito, a de natureza geral, trata das leis que tornam possível o conceito de uma natureza em geral, mesmo sem relação a qualquer objeto da experiência, por conseguinte, de modo indeterminado em relação à natureza desta ou daquela coisa do mundo sensível. É a parte transcendental da metafísica da natureza. Pois bem, essa metafísica da natureza geral, exposta por Kant na crítica da razão pura, é constituída pelos seguintes princípios, a priori do entendimento: axiomas da intuição, antecipações da percepção, analogias da experiência e postulados do pensamento científico em geral. Pois bem, a metafísica da natureza particular, cito, ocupa-se de uma natureza particular desta ou daquela espécie de coisas de que se forneceu um conceito empírico, mas, no entanto, de maneira que, afora o que reside nesse conceito, nenhum outro princípio empírico se empregue para o conhecimento das mesmas. Fim de citação. No caso específico de uma física racionalis, esse conceito empírico ao qual Kant se refere é justamente o conceito de matéria. Essa segunda metafísica nos é apresentada nos princípios metafísicos da ciência da natureza sob o conjunto de princípios subdivididos em princípios metafísicos da foronomia, princípios metafísicos da dinâmica, princípios metafísicos da mecânica e princípios metafísicos da fenomenologia. Assim, a tese metafísica do realismo manifesto de Hannah, a qual Hannah se refere com uma teoria estruturalista, dinâmico-causal da matéria, corresponde, na terminologia kantiana, à metafísica da natureza particular, essa que foi exposta por Kant nos princípios metafísicos da ciência da natureza. E a tese epistemológica do realismo perceptual direto se assenta na metafísica da natureza em geral, exposta por Kant em sua primeira crítica. Feita essa ressalva, passemos à análise das asserções básicas do realismo manifesto de Kant. A primeira, que pertence propriamente ao campo da metafísica da natureza particular de Kant, afirma que todas as propriedades da matéria são essencialmente dinâmico-causais e macrofísicas. Pois bem, essa asserção pode ser desdobrada em duas. Uma que afirma que as propriedades da matéria são essencialmente dinâmico-causais e outra que são macrofísicas.
Torna-se necessário, entretanto, circunscrever essas duas afirmações no âmbito dos princípios metafísicos da ciência da natureza. Nessa obra de Kant, as propriedades da matéria não se restringem apenas às propriedades dinâmicas, como no enunciado do realismo manifesto de Hannah. Há, igualmente, além das dinâmicas, propriedades foronômicas e mecânicas da matéria. Se queremos analisar apenas o movimento da matéria no espaço, só as propriedades foronômicas são suficientes. Em relação apenas à condição da matéria de preencher um espaço, as propriedades que permitem explicar tal condição são as propriedades dinâmicas. As propriedades mecânicas são ainda necessárias para explicar o movimento da matéria sujeita a uma força externa. Assim, se Hannah quer privilegiar apenas as propriedades dinâmicas da matéria, é porque ele quer privilegiar a explicação kantiana sobre a estrutura da matéria. Se tais propriedades são ainda macroscópicas, como ele afirma, outras análises se fazem necessárias. Assim vejamos a argumentação de Kant no texto da Observação Geral sobre a Dinâmica dos Princípios Metafísicos da Ciência da Natureza. Esse texto nos fornece uma rica oportunidade de verificar a efetiva aplicação dos critérios epistêmicos condizentes com sua filosofia crítica, quando se trata de escolher entre duas hipóteses científicas concorrentes, no caso a mecanicista e a dinâmica, sobre a constituição da matéria, em que ambas satisfazem o princípio da causalidade e são condizentes, as duas, com o uso legítimo dos conceitos do entendimento puro. Não se trata, portanto, aqui de uma concorrência entre uma teoria metafísica e outra científica, como ele anteriormente tratou na sua primeira crítica, mas entre duas teorias científicas em que ambas se aplicam aos fenômenos e procuram explicar características empíricas da matéria, como sua densidade, sua impenetrabilidade, sua coesão, sua fluidez, sua elasticidade, sua dissolução ou sua decomposição. Então, tanto a explicação mecanicista quanto a dinâmica levam assim em conta as limitações impostas pela estética transcendental e, portanto, pressupõem a intuição espaço-temporal. Não podemos perder de vista, no entanto, que se trata de duas explicações hipotéticas, construídas, bem certamente, com auxílio dos princípios constitutivos do entendimento, mas que não passam de ideias metafísicas regulativas da razão. Dessa forma, elas não se apresentam como teses determinantes sobre o mundo, como querem os realistas científicos, mas como meras hipóteses, com função reflexionante, de caráter eminentemente ficcional, que são, contudo, absolutamente necessárias para a elaboração de teorias e explicações científicas. Se não levamos em consideração a diferença estabelecida por Kant na dialética transcendental de sua primeira crítica entre princípios constitutivos do entendimento e princípios regulativos da razão, somos sucumbidos pela ilusão transcendental da razão e, como diz Kant, enganamos-nos com a fantasia de uma extensão do entendimento puro. Fim de citação. Aqui reside para mim o erro maior do realismo manifesto de Hannah: considerar a tese dinâmica da estrutura da matéria como um princípio determinante, que toma as propriedades da matéria como intrínsecas, objetivamente reais, humanamente perceptíveis e observacionais. A meu ver, esse erro de Hannah está relacionado a uma certa interpretação, a meu ver, um pouco reducionista, do texto da introdução à lógica transcendental da primeira crítica, que considera que as faculdades da sensibilidade e do entendimento esgotam as fontes fundamentais da mente. Hannah, nesse sentido, afirma que, cito Hannah, para Kant, não há outra faculdade básica produtora de conteúdo além e acima da faculdade produtora da intuição e da faculdade produtora de conceito. Fim de citação. Ao contrário, considero, para ficarmos apenas no contexto da primeira crítica, sem considerar a terceira, considero, além das faculdades da sensibilidade e do entendimento, a faculdade da razão como produtora de ideias, que também deve ser levada em conta para a elaboração das teorias científicas. Porém, essas ideias podem ser usadas apenas hipoteticamente ou regulativamente, como se
a realidade fosse de tal ou tal maneira constituída, mas jamais constitutivamente, de modo a afirmar que a realidade é de fato e objetivamente de acordo com essas ideias. Segundo Kant, ou pelo menos, segundo Kant, que eu considero mais interessante, as ideias da razão proporcionam determinados princípios para o conhecimento científico que não são nem falsos e nem verdadeiros. Eles não são descritivos, mas prescritivos. E por esse motivo, não podem ser interpretados de forma realista. Esses princípios são projetados pela razão sobre a natureza a fim de satisfazer seus próprios desejos e interesses. Se perdemos a perspectiva crítica e revestimos esses princípios de valor ontológico real, caímos em aporias e antinomias insolúveis. Kant jamais duvidou de que a constituição do conhecimento empírico faz apelo tanto a um processo indutivo quanto a um método heurístico de proposição de hipóteses. A razão, empregada hipoteticamente, introduz um grande número de concepções teóricas simplificadoras e suplementares, tais como Kant exemplifica a ideia de, por exemplo, terra pura, água pura, ar puro, que não podem jamais ser tomadas num sentido constitutivo. É segundo essa perspectiva que considero que a tese dinamista da estrutura da matéria deve ser interpretada. Seu sentido regulador é intrinsecamente ligado à ideia de sistema. Sem essa característica da razão, de uma antecipação criadora da natureza, uma construção orgânica e sistema das teorias científicas não seria possível. Assim, na medida em que apenas a sensibilidade pode ter intuição imediata e não conceitual do objeto, tese do realismo perceptual direto, e apenas um entendimento pode conceitualmente se referir imediatamente ao conteúdo representacional da intuição, só o entendimento pode fornecer princípios constitutivos da experiência. Em contraposição, as ideias transcendentais da razão, como princípios regulativos, jamais podem se referir diretamente aos objetos ou ao conteúdo representacional da intuição, mas ao próprio uso empírico do entendimento, como Kant salientou no apêndice da dialética transcendental. Então, nesse sentido, a explicação da diferença específica das matérias, quando Kant contrapõe a teoria dinamista à teoria mecanicista, adquire na filosofia kantiana da natureza fundamental importância, pois temos aí a oportunidade de apreciar a interconexão entre as três faculdades, sensibilidade, entendimento e razão, e entre as representações empíricas intuitivas, princípios constitutivos do entendimento e ideias metafísicas da razão. Assim, vejamos rapidamente, já caminhando para a conclusão, os argumentos que Kant utiliza a favor do dinamismo e contra o mecanicismo. Então, como exposto nos princípios metafísicos da ciência da natureza, há, segundo Kant, duas maneiras de explicar as diversidades específicas da matéria que empiricamente intuímos, pela via mecanicista ou pela via dinamista. A primeira explica pela combinação do cheio absoluto e do absolutamente vazio, sendo o substrato material composto de átomos em um espaço vazio. Por sua vez, a segunda, cito, que se lhe contrapõe, as explica pela simples diferença nas combinações das forças originárias, repulsão e atração. Citação do Kant. Sendo o substrato material constituído por um campo de forças originários de maior ou menor intensidade. A questão que de imediato se coloca é a de como escolher entre as duas hipóteses rivais, que eu chamaria de meta-científicas, ambas subdeterminadas pelo mesmo conjunto de dados empíricos. No caso do mecanicismo, as ideias de átomo e de vácuo são as duas hipóteses suficientes para explicar toda a diferença específica da matéria. Essa explicação é chamada mecânica porque supõe que os átomos são concebidos como máquinas, simples instrumentos de forças motrizes externas. Fim de citação. Kant considera que essa teoria leva em conta uma física puramente matemática, na qual a geometria se aplica muito bem. No entanto, essas hipóteses do mecanicismo não são necessárias e podem se revelar absolutamente sem valor se nos resta ainda uma possibilidade de conceber a diferença específica das densidades sem intervalos vazios.
A explicação dinamista surge como resultado da liberdade da razão, em seu uso plenamente legítimo de conceber a diversidade da matéria de outra maneira. A propor uma outra via para explicar as diferenças específicas das matérias, Kant pretende adotar uma explicação para os fenômenos físicos mais apropriada à ciência experimental, por conduzir a pesquisa científica a partir de uma relação entre forças motrizes fundamentais. Para Kant, tomar as forças de atração e repulsão como base da explicação significa levar em conta as condições dadas pela intuição empírica, base da física experimental, e não apenas pela intuição pura, base da matemática. Principalmente por isso, a teoria dinâmica se revela então como uma alternativa viável e mais vantajosa para explicar os princípios, para explicar as principais características observáveis da matéria, sem recorrer à hipótese mecanicista, de natureza puramente geométrica. Kant pretende assim estabelecer a priori, a partir das forças motrizes fundamentais de atração e de repulsão, os conceitos que devemos justificar qualquer diferença na matéria. Então, todas essas características da matéria são assim explicadas pelo grau de preenchimento do espaço, sendo um grau determinado em função das forças motrizes fundamentais e não em termos de composição de corpúsculos atômicos no vazio. A dinâmica kantiana renuncia a tudo que poderia dar lugar a uma interpretação descontínua da matéria. Concluindo, então. Depois eu te passo essa talvez eu tenha que retomar aqui. Assim, com base na dinâmica dos princípios metafísicos da natureza, não encontramos elementos para uma defesa consistente do realismo manifesto que Hahn atribui a Kant, que supõe ainda que propriedades dinâmico-causais da matéria, além de objetivamente reais, sejam todas macrofísicas, direto e humanamente perceptíveis e observacionais. Certamente, impenetrabilidade, coesão, densidade, elasticidade são propriedades macroscópicas e diretamente perceptíveis. No entanto, nossa razão exige mais, exige que essas propriedades sejam explicadas. Por isso, ela lança mão de hipóteses totalmente a priori e arbitrárias, que explicam, por exemplo, porque o chumbo é mais denso do que a madeira, E por serem a priori, não são dadas à intuição empírica, mesmo se são conforme à intuição empírica. Há, sim, hipóteses mais ou menos arbitrárias, mais ou menos ficcionais, que se conformam mais ou menos à intuição empírica. Se tomamos, por exemplo, a proposição 1 da dinâmica dos princípios metafísicos, olha só a afirmação. A matéria enche um espaço não pela sua simples existência, mas em virtude de uma força motriz particular. Fim de citação. Ou a proposição 4. A matéria é divisível até o infinito e, de certo, nas partes cada uma das quais é por seu turno matéria. Fim de citação. Encontraremos sérias dificuldades para afirmar com Hahn que tais proposições sejam diretamente perceptíveis ou observacionais e macrofísicas. Então, para concluir, a superioridade do dinamismo sobre o mecanicismo assenta-se na suposição de que a explicação da natureza da matéria se baseia em um princípio abstrato e não numa imagem passível de ser dada em concreto na intuição pura. A metafísica kantiana da natureza introduziu um debate epistemológico importante sobre o que conta como uma razão suficiente para a escolha entre teorias científicas, evidenciando o complexo jogo epistêmico entre intuições empíricas, construções matemáticas, com base na intuição pura, princípios constitutivos do entendimento, como o princípio da causalidade, e ideias metafísicas da razão, com seu papel regulador não menos fundamental. Assim, podemos, sem contradição, aceitar a tese de Hahn do realismo perceptual direto, que diz respeito aos conteúdos não conceituais da intuição, e rejeitar sua tese do realismo manifesto a favor da antítese antirrealista, que eu defendo, que diz respeito aos conteúdos propriamente metafísicos da razão científica. Obrigada.